Fala pessoal, tudo certo? Matheus aqui. E hoje, galera, a gente vai para um vídeo sobre o que é um ticker de uma ação, tá pessoal? Vou estar explicando para vocês a diferença dos números que tem no final e como funciona aí para quem está começando até um pouquinho mais avançado. Caso você não saiba, fica comigo até o final que tem muita coisa aí que você pode aprender com este vídeo. Fechado? Então vamos lá. O que é um ticker de uma ação, Matheus? O ticker de uma ação é basicamente o código por meio das quais as ações ou outros tipos de investimentos são localizados na bolsa de valores, certo, pessoal? Então, o exemplo aí de Petri3 e Petri4, que seria Petrobras. Então, o ticker nada mais é do que o símbolo ou o código para o meio que você encontra as ações na bolsa de valores, certo? É basicamente isso. E eles são divididos, as bolsas de valores, né, dividem ou organizam os tickers da seguinte forma: 4 letras e um número. Sempre vai ser assim, certo? 4 letras, que representam um nome, e um número que representa o tipo dela. Calma que eu vou explicar para vocês tudo certinho aí. Então, as 4 letras representam o nome da empresa na bolsa de valores. Por exemplo, aqui, PETR, que é Petri, é a empresa Petrobras. O SIM é o Usiminas, certo? Que é o primeiro ticker, as 4 letras. E BRKM, Braskem, e assim sucessivamente, certo, pessoal? Você consegue achar a empresa através dessas 4 letrinhas. Então, você coloca 4 letras, que seria o nome da empresa na bolsa de valores, mais o número, você conseguiria achar esta empresa na bolsa, certo? O número presente no ticker serve para especificar o tipo de cada uma. Por exemplo, a gente tem o número da empresa e mais um número. Os mais comuns é o 3 e o 4. Por exemplo, aqui, Petri3 e Petri4. Claro, pessoal, isso aqui é um exemplo. Essas duas não são as mais comuns, mas o número são bem comuns no mercado, certo? O número 3 e o número 4. Porém, o que significa esse número 3 e o número 4? O número 3 seriam para ações ordinárias, tá, pessoal? As ações ordinárias ou ON, você consegue achar também no mercado como ON, que são respectivamente ações que têm direito a voto. Elas te dão direito a voto na empresa, certo? Por exemplo, Petri3 e Petri4, qual que é a diferença? Se você comprar as ações da Petri3, você está dando preferência ao direito ao voto. Se você tem uma quantidade de ações, por exemplo, 10% da Petrobras, você consegue ter direito ao voto à empresa, certo? Caso na Petri4, você tendo 10% das ações da Petri4, você não teria como ter direito a voto na empresa. A não ser em alguns casos, a não ser em um caso, né? Mas isso aqui a gente não entra em detalhe, mas em geral é isso. As ações da Petri3 te dão direito a voto na empresa. Você consegue ir lá e votar nas assembleias gerais que a Petrobras faz. Então, isso aqui é mais para grandes investidores, certo? Para pessoas aí que têm bastante dinheiro para ter direito a voto na empresa. Petri 4, qual que é a diferença? O número 4 seria para ações preferenciais ou PN, você consegue encontrar PN no mercado também, que são respectivamente ações que são preferenciais no recebimento de dividendos. O que é dividendos, Matheus? Dividendos é o lucro da empresa, então ela divide o lucro com os acionistas e as preferenciais têm preferências nos dividendos, tá, pessoal? Então, pessoal, as preferenciais têm preferências na distribuição de dividendos da empresa, tá, pessoal? E esse valor seria de 10% a mais do que é pago nas ações ordinárias. Então, por exemplo, a gente tem, vai ser pago R$1 de dividendo nas ordinárias, então teria que ser 10% a mais nas preferenciais, então R$1,10 seria pago nas preferenciais, certo? Então, essa é a diferencinha básica do 3 para o 4. Então, e existe também, galera, outros tipos
de números para identificações no mercado, como os números de 5 a 8, certo? Por exemplo, o ZIN 5, o ZIN 6, certo? Eu vou explicar para vocês como que funciona, que são ações preferenciais, porém de diferentes classes, A, B ou C ou D, e assim respectivamente, certo? Por exemplo, o ZIN 5 é ações preferenciais classe A, tá, pessoal? Então, esse aqui vai receber uma quantia a mais de dividendos. O ZIN 6, ações preferenciais classe B. Essa aqui vai receber uma quantia a mais de dividendos do que as ordinárias, porém, uma quantidade menor do que a ZIN 5, certo? A ZIN 6 vai receber menos do que a ZIN 5 de dividendos. Por quê? Porque é preferencial classe B. E assim sucessivamente, certo? Então, a classe A vai receber mais dividendos, a classe B vai receber menos, a classe C, que seria com ticker 7, ia receber um pouco menos, e o ticker 8 ia receber um pouco menos de dividendos aí distribuído pela empresa, certo? Com o ticker 8 no final. Então, esse é um detalhezinho aí que é um pouco difícil você encontrar aí na internet. Então, fica aí para vocês, essa dica aí é muito legal, certo? E outra dica muito bacana, geralmente, tá, pessoal? Geralmente, a ação que tem o ticker 4, 5 e 11 são as mais voláteis aí no mercado, tá? Fica a dica aí. Não é todas, certo? Mas, em geral, são as que têm mais volatilidade e maior liquidez no mercado. Fechado? Se você não sabia dessa dica aí, deixa o seu like aí já pra gente. Fechado? Vamos para a próxima aí. E também a gente tem o número 11, que representa as units. Lembra que eu falei para vocês que as que têm mais volatilidade, as que possuem provavelmente a maior volatilidade são as 4, 5 e 11. Por que a 11? As 11 são as units. Por exemplo, BPEC 11, que seria uma mistura de ações preferenciais e ordinárias em um único ticker. Então, vamos lá. A gente tem o ticker cujo 3 e o ticker cujo 4. Então, pessoal, que são as ON e são as PNs, certo? Sim, pessoal, as units só existem no novo mercado, são um novo mercado aí, são empresas mais recentes, são empresas que tentam se acompanhar o desenvolvimento do mercado. Então, geralmente, as empresas que têm o ticker 11 são empresas mais evoluídas, vamos dizer assim, mais modernas, certo? Porque seria um novo mercado, que seria a junção das preferenciais, PN, mais ON. Claro, pessoal, existe uma proporção dessas ações aí. Então, por exemplo, 1 para 3, uma ON para 3 preferenciais, e assim sucessivamente. Então, a cada 100, você vai ter algumas ON e muitas preferenciais. Então, geralmente, as preferenciais dominam aí. Eu vou estar passando aí uma listinha para vocês, mostrando aí quais são as listas das empresas aqui que tem na Bolsa de Valores cujo ticker seja 11, certo, pessoal? Então, dá uma olhadinha aí, dá uma conferida no site da B3 lá, que você vai estar por dentro de todas as empresas que tem o ticker 11 aí. Mas eu vou deixar aqui para vocês, bem bacana aí, certo? E para finalizar, a gente tem ações com o ticker 34. Sim, pessoal, a gente tem ticker 34 na Bolsa de Valores, que são empresas não brasileiras negociadas na B3, certo? Como assim empresas não brasileiras? Empresas que não estão sediadas aqui no Brasil. Por exemplo, Apple, Volkswagen, essas empresas, claro, ela tem as suas filiais aqui, porém elas não estão sediadas aqui. São empresas que não estão sediadas aqui no Brasil. É basicamente isso, elas são negociadas aqui na B3. Então, a sede delas é os Estados Unidos, é a Europa, é a Argentina, mas elas são negociadas aqui. São as famosas BDRs aí. Você vai escutar muito falar isso aí na Bolsa de Valores. É um pouco recente, essa questão das BDRs aqui no Brasil, que foi disponibilizado para todo mundo, e é muito bacana, você consegue investir na Bolsa brasileira ações que estão lá fora. Por exemplo, Apple,
AEPL 34. Então você consegue comprar ações da Apple, recebendo os dividendos que a Apple paga, mas aqui no Brasil. Você não precisa ir para o exterior para comprar as ações aqui. Você não precisa abrir uma conta em uma corretora no exterior para efetuar as compras de uma ação da Apple. Você consegue fazer essas compras através aqui da Bolsa Brasileira, como as famosas BDRs aí. Certo, pessoal? Então foi isso.